Olá, começa agora mais uma edição do programa XY. Eu sou Fábio Dembisky e convido você para acompanhar nosso bate-papo que é sobre DSTs. Para falar sobre este assunto, nossa convidada é a professora e bióloga Armanda de Oliveira. Seja bem-vinda, Armanda. Obrigada. Armanda, eu convido você para começar o nosso bate-papo para acompanhar e assistir uma reportagem realizada por Beatriz Moura, para entender um pouquinho sobre as DSTs. São muitas as doenças sexualmente transmissíveis. Entre as mais comuns estão o HPV, gonorreia, herpes genital e sífilis, sendo que em dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, apontam que as ocorrências de sífilis por transmissão sexual cresceram 603% em 6 anos. De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, cerca de 60% das pessoas não utilizam preservativos. E pensando nisso, conversamos com jovens para saber a sua opinião sobre o assunto. O Ministério da Saúde calculou que pelo menos 10 milhões de brasileiros já apresentaram sintomas de uma DST, sendo que apenas só 24,3% dos homens e 22,5% das mulheres procuraram o serviço do SUS para fazer o exame. Armanda, são dados alarmantes o que nós vimos na reportagem. E segundo dados do Ministério da Saúde, 56% dos brasileiros entre 15 anos e 24 anos usam camisinha com parceiros eventualmente. Armanda, a senhora acha que os jovens estão bem informados a respeito dessas doenças? Quais as medidas de prevenção que devem ser tomadas? Sim. Em relação à informação, acredito que sim. Alguns textos que eu discuti com os meus alunos há um tempo atrás, a maioria dos jovens tem conhecimento, mas eles não são conscientes, eles não sabem a consequência que essas doenças podem se espalhar pelo corpo, às vezes pode trazer dano irreversível para a saúde. Então, eles têm um conhecimento superficial sobre o assunto. E aí, eles acabam não usando o preservativo, porque esse conhecimento ainda está muito superficial, precisa avançar mais nisso. E nós sabemos que muitas vezes a escola é o primeiro lugar onde o adolescente tem essas informações, né? E a respeito das DSTs, né, esses assuntos que são abordados e apresentados de que forma eles são abordados e apresentados dentro do conteúdo escolar? Sim. Principalmente, na matéria de ciências e biologia. Em ciências, os alunos começam a estudar esse assunto sobre reprodução e sexualidade no 8º ano, que é a antiga 7ª série, e posteriormente eles vão rever esse assunto no 1º ano do ensino médio. Porém, o currículo é muito aberto, então cabe ao professor complementar esse assunto, contextualizar, colocar dados recentes na aula, para melhorar a aprendizagem sobre esse assunto. De que forma são abordadas e se fala sobre os sintomas e consequências e se apresentam métodos de prevenção? De que forma é abordada esse assunto na escola? Sim, normalmente eles estudam sintomas e prevenção, Começa com a prevenção, que o principal é o preservativo, não tem outro método que evita doença, Tem método que evita gravidez, mas doença é o preservativo, tanto o feminino quanto o masculino. Depois são apresentados tipos de DST que são causadas por bactérias, causadas por vírus, fungos, protozoários e os sintomas, para caso algum tenha algum sintoma, já procure um posto de saúde, e não deixe essa doença avançar.
Professora, e dentro das escolas, existe algum projeto que trabalha essa prevenção com os alunos? Um projeto da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, não. Tem no currículo esse assunto e cabe ao professor, cabe à escola conseguir alguma palestra, alguma parceria para melhorar esse assunto, para evoluir nesse assunto. Mas um programa efetivo, que seja obrigatório, não tem. Tem no currículo esse assunto e cabe ao professor decidir qual a melhor forma de abordar esse assunto. Professor, e se torna tão difícil, né, trabalhar esse assunto dentro das escolas, né? Porque a sociedade ela tem um tabu quanto a esse assunto, a respeito da prevenção, né? Se é uma coisa tão importante, por que esse tabu? Ah, sim. As famílias, né, que hoje são nossos pais, avós, eles não tiveram isso na escola. Eles estudaram numa forma de ensino muito tradicional, onde isso quase não era estudado. E hoje, já com o avanço da internet, essas doenças estão sendo divulgadas. Só que, como eu falei, de forma superficial. E a sociedade brasileira não costuma falar isso em casa. Então, quem orienta mais sobre isso, DST e sexualidade, é a escola mesmo. Professora, e igual você falou sobre a prevenção, enfim, as escolas, elas estão preparadas para isso? Você acha que existe uma preparação ou não, ou falta algo a mais? Um pouco, né? A gente precisa de mais apoio na família. Qualquer tema ser estudado na escola tem que ter mais apoio da família e às vezes eu vejo que falta isso, pelo menos nas escolas que eu trabalho. Mas, por outro lado, tem escola que busca parceria, igual eu tenho um exemplo de uma escola que buscou parceria com a turma de medicina da UNOeste. Então, todo ano eles vão, dão palestra, mostram os sintomas para todas as turmas da escola. Então, é muito relativo, né? Tem escola que já evoluiu muito, que já buscou melhorar esse assunto, mas com certeza tem escola que está um pouco atrasado. Professora, e isso é de extrema importância, né? E quanto a políticas públicas do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, como que essa política pública ela é feita? Você acha que esse tem tido afinco, tem tido retorno, enfim, eles têm trabalhado isso legal assim com o município, com o estado e... eu acho que as esferas de política pública não se comunicam muito, né? Porque a gente viu os dados. Se essas doenças aumentaram, tem algum problema aí. Normalmente, dentro de qualquer esfera pública, não tem muita comunicação mesmo, igual. Eu nunca vi pessoal da saúde indo dar palestra na escola. E às vezes a gente pede, mas é muito difícil conseguir essa parceria. Eu acho que se melhorasse essa parceria da unidade de saúde com a escola, a gente iria ver dados melhores, né? Não tão alarmantes. Professora, e também hoje na saúde pública, né, na rede de saúde pública, tem as vacinas, né, para as meninas, para os meninos. Você acha que isso foi um avanço ou que precisa avançar mais? Fala um pouquinho sobre isso. As vacinas, de modo geral, elas ajudaram muito a combater doenças, né? Tem doenças que hoje estão praticamente extintas, sarampo, isso graças ao programa de vacinação. Só que muitas doenças DST não tem vacina. A que a gente, normalmente a mais nova, é a HPV, que causa o câncer no colo do útero, então é importante essa vacinação. Mas muita doença não tem vacina, então tem que prevenir com preservativo. Professora, você citou das doenças, né? Além da AIDS, quais outras doenças as pessoas têm pouco conhecimento e que deveriam ter conhecimento porque é de extrema importância, né? Sim, com certeza. Normalmente as pessoas conhecem mais a AIDS, porque não tem cura, né, por enquanto, então é a mais popular. A sífilis também é bem conhecida, porque os sintomas são externos, né, ocorre ferida no corpo inteiro. O HPV também, por conta da vacina, que é recente, né, algo novo.
Cancro mole também, as pessoas conhecem, mas no geral tem mais doenças ainda e a população não conhece. Professora, aguarda um minutinho, nós vamos para um intervalo e já voltamos falar um pouquinho mais sobre as DSTs, prevenção das DSTs. Espero você. A Folha Ruf comprovou a qualidade e agora o Guia do Estudante afirma: a UNOeste é a melhor universidade particular do Brasil na área de ciências biológicas e da terra. Isso é o resultado de constantes investimentos em pesquisas, corpo docente, infraestrutura completa, centro zootécnico, fazenda experimental e hospital veterinário. Escolha melhor e inscreva-se já. www.unoeste.br. UNOeste, o conhecimento te transforma. Voltamos e vamos dar continuidade ao bate-papo sobre DSTs com a professora Armanda de Oliveira. Eu convido a senhora, professora, me desculpe, você, né, para acompanhar a reportagem feita por Júlio Terrengue. Ele foi até uma unidade básica de saúde. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. As doenças sexualmente transmissíveis, mais conhecidas como DSTs, são doenças causadas por vírus, bactérias ou outros micróbios que se transmitem principalmente através das relações sexuais sem o uso do preservativo. Viemos até uma unidade básica de saúde para esclarecer algumas dúvidas quanto às DSTs com um profissional da área. Segundo o enfermeiro Juliano Sérgio, é possível ter uma vida saudável mesmo com a descoberta de uma DST. Com informação e responsabilidade, a doença pode ser tratada. Quando a pessoa recebe a informação de que ela está infectada por HIV, ela sabidamente que não recebe a cura. E sim, na verdade, um tratamento, tá, para, na verdade, e a manutenção da doença recebendo os medicamentos antirretrovirais. A sífilis, no caso, existe o tratamento, não existe a cura, mas existe a cicatriz sorológica, tá? Então, assim, a pessoa vai se tratar, não vai desenvolver a sintomatologia, não vai desenvolver lesões, caso tratar certinho, porém, existe uma cicatriz, no qual toda vez que ela realizar um exame de sangue, estará lá titulado que ela já teve contato com o vírus. Usar preservativos em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para a redução do risco de transmissão das DST, onde algumas delas podem causar graves problemas. Dependendo da patologia, ou seja, a doença, ela pode trazer graves consequências. Já podemos citar o caso da sífilis, no qual ela tem estágios, sendo que o estágio mais complexo, quando a pessoa não procura o tratamento, não adere também ao tratamento, onde pode causar sequelas neurológicas levando até a morte. Algumas DSTs podem não apresentar sintomas. O recomendável é que procure uma unidade básica de saúde para consultas, caso tenha tido relações sexuais sem o uso de preservativo. Hoje, em Presidente Prudente, nos finais de semana, ela pode estar buscando a UPA, né, que lá já contém o programa PEP, que é o programa de pós-exposição a sexo sem preservativo, e durante a semana o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Os medicamentos corretos são dados lá e o segmento também são dados lá. Mas, na verdade, dentro de 24 a 48 horas seria o ideal. Usar preservativo é uma demonstração de cuidado com o próprio corpo e também com o corpo do próximo. Os postos de saúde distribuem preservativos gratuitamente. Portanto, não coloque a sua saúde e a do seu parceiro em risco. Nós acompanhamos na reportagem a importância do uso da camisinha. Além da camisinha, existe outro método de prevenção? Contra DSTs, não. O método único e mais eficaz é o preservativo, tanto feminino quanto masculino. Os outros métodos evitam gravidez, mas doenças, só o preservativo. Eu vejo na mídia, né, muita propaganda sobre o preservativo masculino. E o preservativo feminino não é tão falado, tão debatido.
Por quê, professora? Pela forma de uso, né? É um pouco mais complicado, tem um jeito de ser usado mais diferente, precisa ser inserido com cuidado, porque pode ficar incomodando depois durante a relação. Então, o preservativo masculino, ele é mais fácil de ser usado, então por isso que é o mais divulgado. Armanda, como a biologia classifica a transmissão perinatal? Perinatal está ligado à mãe para o filho, né? As principais doenças que pode ser passada da mãe para o bebê é a AIDS, o vírus HIV, ele pode passar pela placenta e para o bebê ou via leite. Então, a mãe que tem AIDS, ela não pode amamentar o bebê. E a sífilis também, é uma bactéria que pode passar para o feto e ela traz uma consequência muito séria para o feto. Pode causar até aborto, morte, são as principais. E com relação às DSTs causadas por vírus, como fungos, bactérias, e qual a semelhança, né, a diferença entre fungos, bactérias e vírus? Esses que você citou são micro-organismos, né, que causam a DST. As doenças causadas por vírus é mais difícil combater, como a AIDS, né? É um vírus complicado e ele não se expressa muito rápido. Então, a pessoa pode ter o contato com o vírus hoje e ter sintomas daqui a meses, depende de cada organismo. Já as doenças causadas por bactérias e fungos, elas têm um tratamento mais fácil e os sintomas aparecem mais rápido. No caso, por exemplo, a sífilis tem sintomas mais evidentes, mais claros. A candidíase, que é um fungo, são sintomas bem claros, assim, e o tratamento é mais fácil, antibiótico, fungicida, pomadas, mais simples. Professora, se na escola é difícil falar sobre esse assunto, e como pais, né, eles devem, né, orientar seu filho, sua filha, porque também pode ser até um tabu, e até a partir de que idade isso pode ser conversado entre pais e filhos? É um pouco complicado, né? Os pais até podem procurar ajuda em postos de saúde ou na escola com os professores. Mas a idade ideal, assim, quando está ocorrendo a puberdade, que é a mudança corporal. Os adolescentes começam a ter pelos, e aí é nessa idade que eles começam a ter interesse por alguém, né? Por ter um parceiro. Então é nessa fase da puberdade. Nas meninas é mais cedo, mais ou menos 11, 12 anos. E nos meninos, 14, média de 14, 15 anos. A fase certa. Professora, e como tratar esse assunto para diminuir os casos, hein? Eu acredito que nós devemos investir na prevenção, porque é bem melhor prevenir tudo relacionado à saúde, prevenção. E a educação também. Melhorar a educação, colocar isso como um assunto fundamental e não como um simples assunto do currículo, né? Professora, você teria um exemplo para citar, assim, dentro que você é professora, né, trabalha em escola, você teria algum exemplo para citar sobre essa... Eu tive um aluno com sífilis ano passado e ele mostrou as feridas no corpo e aí eu perguntei se ele ficaria mal se eu comentasse o caso com os meus outros alunos e ele não... Ele aceitou, ele disse que gostaria de servir de exemplo para os demais usarem preservativo. E aí, no caso, foi uma época, como foi ano passado, que teve muita notícia, reportagem sobre o aumento da sífilis, né? Então, foi um exemplo de que os jovens realmente, se não usarem preservativo, podem se contaminar. Muito obrigado por sua participação. Ajudou bastante, professora. Nós ficamos por aqui, eu espero você no próximo encontro, tá bom? Obrigado e até a próxima.